Bom dia novamente a todos. Gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Êxodo, capítulo 33, apenas um versículo, versículo 11. Êxodo 33, versículo 11. Gostaria que a igreja pudesse estar lendo uma só voz. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem falava com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O tema de hoje é cristão LED, né? Na verdade, são iniciais da palavra L, leal, E, ensinável, D, disponível. Nós vemos nesse pequeno versículo a presença dessas três palavras na vida de Josué. Deus veio falar, na verdade, na ocasião, era que de vez em quando Moisés saía da sua tenda junto do povo de Israel e tinha uma tenda montada fora, uma distância relevante da tenda onde estava todas as 12 tribos de Israel. E essa tenda, o nome dessa tenda era tenda de encontro. Encontro com quem? Encontro com Deus. Então toda vez que Moisés fazia esse trajeto, ia diante essa tenda para falar com Deus, o povo de Israel, todos estavam acompanhando, todo o trajeto de Moisés até essa tenda. E quem está de perto, quem estava acompanhando mais de perto, era nada mais do que Josué. Interessante notar que aqui fala, o Senhor falava com quem? Com Moisés. De que maneira Deus falava com Moisés? Face a face, como quem fala com seu amigo. É como se eu estivesse falando agora para vocês, e vocês estivessem ouvindo, Eu não sou Deus, mas como se fosse. Interessante notar que depois daquela hora marcada entre Moisés e Deus, Moisés ele saía dessa tenda de encontro e voltava para o arraial. Mas quem? Josué, filho de Num, esse que servia como auxiliar, ele não afastava da tenda. Para Josué não era dado a oportunidade de entrar na presença do Senhor. Ele não era permitido falar com Deus face a face. Apesar disso, depois de Moisés ter terminado o seu encontro com Deus, ele podia muito bem seguir o caminho de volta com Moisés, mas diferente, ele permanecia na tenda. Eu fico pensando, por que será que Josué permanecia ali na tenda? O que faz ele querer estar lá? É justamente o tema de hoje, o LED. Josué era uma pessoa leal, ele era uma pessoa ensinável e principalmente uma pessoa disponível para ouvir a voz de Deus, preparando para chegar naquele momento onde ele vai ser usado por Deus. Até lá, ele estava sempre buscando mais e mais da presença de Deus. Ele não se contentava apenas com o que Moisés falava para ele. Ele não se contentava apenas com a notícia que Moisés tinha para dar para o povo. Mas Josué, com intrepidez, com ousadia, ele queria mais, ele queria ouvir de Deus.
Nós temos muitos tipos de cristãos hoje em dia, né? Eu fiz uma pesquisa na internet e um site descreveu 19 tipos de cristãos. São cristãos de todo tipo. E eu vou destacar alguns aqui. Eles falam que existe um cristão modista, né? O que é um cristão modista? Aquelas pessoas que vestem a camisa de Jesus, João 3,16, usam a pulseira, o que Jesus faria. Então, ou seja, a aparência dessa pessoa parece um cristão, né? E o próprio site fala que só tem aparência. Aí fala assim, talvez nunca tenha lido a Bíblia, né? São pessoas que curtem a igreja, curtem o cristianismo apenas como uma moda, como uma maneira de ser. Outras pessoas falam que tem cristãos que estão na vanguarda. Que tipo de cristãos são esses? São as pessoas que expressam todo o seu sentimento. Eles não estão satisfeitos com o comportamento quieto, aquietado dos cristãos. Eles não. Nós vamos expressar a fé de várias maneiras possíveis. Então, através de um rock pesado, ou através de tatuagens, né? Jesus, eu amo Jesus, sei lá, né? De piercings, eles demonstram a fé de uma maneira diferente. Também tem aquelas pessoas, aqueles cristãos que têm nostalgia, são cristãos nostálgicos. Ou seja, são cristãos que antigamente tudo era melhor. Parece que o Deus de 20, 30 anos atrás era um Deus melhor do que Deus de hoje. São pessoas que têm saudades daquele culto mais tranquilo, onde apenas era o órgão. Então, são pessoas que curtem uma nostalgia. E por último, se você estiver interessado, tem outros tipos, mas por último nós temos o cristão supersticioso. O que é isso? Além de você vir na igreja, acho que só a bênção de Deus não dá, só a bênção apostólica do pastor domingo não resolve. Então, dia de semana ele vai lá olhar como está o seu astral, né? E são pessoas que chega na virada do fim do ano, usam um branquinho, né? Para, sei lá, né? Para pedir alguma coisa, entrar um ano de felicidade. São pessoas que colocam estátuas de elefante em casa, né? Só que com o bumbum virado para a porta para dar bênção. Ou seja, existe cristãos e cristões, né? Cada um à sua maneira, né? Mas longe de ser um cristão segundo a palavra de Deus. Também tem aquele cristão, inventei um termo, morto-vivo. O que é um cristão morto-vivo? É um cristão morto espiritualmente, mas finge que está vivo. Então atende regularmente todas as reuniões de uma maneira bem pontual, mas o estilo de vida dessa pessoa não condiz com a palavra de Deus. É um estilo de vida que está rendido ao pecado. Quando a Bíblia diz, você está morto para o pecado, essa pessoa fala, não, eu estou vivo para o pecado. São pessoas que vêm todos os domingos na igreja, pesado, anda devagar, senta na cadeira, fala, Senhor, eu pequei, o que eu faço da minha vida? O Senhor precisa me perdoar, eu sei que o Senhor é bom, etc. E no meio do culto ele percebe que realmente parece que Deus resolveu a questão do pecado dele, e ele fica lá alegre. Mas, ao sair da porta, em vez de buscar um relacionamento mais profundo com Deus, essa pessoa busca, mais uma vez, o que o mundo há de oferecer. Veio aqui, confessou os pecados, e falou assim, puxa, agora estou limpinho para pecar. Se existe uma nota para esse cristão, talvez de 0 a 10, né, talvez esse cristão morto-vivo ficaria entre 4,5, 4,9, nunca chegou num azul. Sempre está em recuperação, sempre está aqui, né, pedindo a misericórdia, a graça de Deus. Não estou falando que isso está errado. Eu falo isso porque boa parte da minha vida cristã vivi dessa maneira. Boa parte, eu ia aos cultos apenas
para lembrar dos meus pecados, apenas para confessar os meus pecados, mas nunca tive a oportunidade de entender a abundância que o cristianismo oferecia para mim. Era uma época onde estava na igreja 3, 10, 15 anos, mas nada mudava na minha vida espiritual. Se o Duque pode colocar tipo de cristão? Nada mudava. Apesar de vários anos frequentando a igreja, está estagnado na fé. Ou seja, é como esse indivíduo que está ali na roda do hamster, fazendo de tudo para agradar a Deus, para fazer as coisas, mas não sai do lugar. O versículo do lado está escrito em Romanos 6:2: nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Versículo 8: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Existe muito tipo de cristãos. Que tipo você é? Ou que tipo nós estamos sendo? Olha para a pessoa do lado e diga: você é um cristão morto-vivo? E pergunta: onde você escondeu a sua roda de hamster? Segundo lugar, tem cristãos que anunciam as boas novas. Essas boas novas, pode mandar o próximo slide. Essas boas novas estão em evidência, não é as boas novas conforme o Evangelho. Muitas vezes, quando a gente testemunha, nós temos a grande tentação de mostrar as nossas ações em vez de Jesus Cristo. Muitas vezes nós queremos mostrar o meu mérito de eu ser um bom cristão, em vez de mostrar a cruz de Jesus Cristo. Conheço pessoas que falam assim: eu mereço o que estou vivendo, porque nosso Deus é muito bom e Deus gosta de pessoas que nem eu, e por isso eu sou abençoado. Tudo bem, mas você não precisa declarar isso com suas bocas. Você fica em silêncio, e através da sua vida, a sua vida vai testemunhar qual Deus e o que esse Deus pode fazer na vida dessa pessoa. Muitas vezes chamamos pessoas famosas, bem-sucedidas, para dar o testemunho. Ninguém chama, aqui talvez não nas igrejas, geralmente ninguém chama a pessoa que vive falhando, vive buscando e não consegue achar, para testemunhar. Porque as pessoas vão falar: essa pessoa não é um modelo. Uma pessoa que tem que testemunhar aqui, quem deve testemunhar é uma pessoa que, apesar das dificuldades, venceu, e ele vai falar da bênção que ele está desfrutando. Mas eu fico pensando, quando ouço testemunho de pessoas famosas, pode ser de senadores, pode ser de pessoas famosas, e fala de como Deus abençoou a vida dessa pessoa, uma coisa que nos leva não é mais perto de Jesus, mas perto do que Ele possui. Se for empresário, por exemplo, nós temos o Forever 21 lá nos Estados Unidos, e essa pessoa vem fazer: puxa, eu quero fazer a minha loja crescer como Forever 21. Mas nunca vai chegar: eu preciso mais de Deus. Nós somos tentados a querer o que aquela pessoa tem, e não desejar a pessoa que motivou, o centro de referência dessa pessoa. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado de como nós testemunhamos sobre Deus.
Porque implicitamente nós estamos colocando as minhas ações, viu? Eu sou bom, eu sou bom. Confesso, na quinta-feira passada nós tivemos reunião de oração e um comentário que eu fiz pesou muito no meu coração, no sentido de que estava compartilhando as bênçãos, como Deus está falando, e eu também quis, de alguma maneira, falar como Deus estava encaminhando um projeto que eu estava fazendo. Depois de ter compartilhado no caminho de casa e também em casa, fiquei com o coração muito pesado. Falei, puxa, Davi, você nada mais provou, você nada mais justificou que Deus está com você. Eu queria falar com maior naturalidade, sinceridade. Nossa, sabe esse projeto que estou fazendo? Deus abençoou. Sabe como Deus abençoou? Ele falou assim, 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 assado, e assim, assim, assado. Mas, na verdade, eu estava me justificando, falando para os nossos irmãos, viu? Deus está do meu lado. E eu fiquei envergonhado com essa atitude. Era melhor ter ficado quieto, era melhor só ter orado. Muitas vezes nós exaltamos coisas indevidas. Nós parecemos, para nos parecer mais santos, para dar uma justificação de que eu sou um pastor que ouve a voz de Deus. Nós tendemos a justificar as nossas ações. Nós não somente tentamos justificar as nossas ações, falando que esse é um evangelho, né? Usamos isso como um bom testemunho, mas também nós possuímos testemunho de outras pessoas como fossem nossas. Por exemplo, existe uma banda famosa chamada Casting Crowns. É uma banda que realmente tem várias músicas de canta louva aqui. Imagina, né? Uma irmã, né, ouviu e ela tinha comprado o CD dessa banda sem saber que era famoso, né? Depois ela descobriu que era famoso. Depois descobriu que, puxa, a minha igreja, nossa equipe de louvor toca essa música. E essa pessoa vai falar, sabe, aquela banda Casting Crowd, ele vem no Brasil, não vem? Mas eu comprei o CD deles 3 anos atrás, muito antes de eles ficarem famosos. A banda da minha igreja toca essa música, que é uma bênção. O que a pessoa está querendo provar falando isso? Eu também sou que nem eles. Eu sei, eu sou bom como Casting Crowds. Conheço irmãos de outras igrejas, e esse irmão falava tão bem da igreja dele. Parecia que a igreja era a solução de todos os problemas. Que minha igreja tem um pequeno grupo que é muito bom, etc, etc, etc. Aí já, que legal. Que a minha igreja, o nosso culto é um culto diferente, é um culto mais aberto, e as pessoas gostam, que a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo. Aí eu falei, onde está Jesus? Onde está a cruz? Que meu pastor é isso, meu pastor é aquilo. Mas bastou problemas acontecerem nessa igreja, e essa pessoa nunca mais veio falar, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Cuidado com o que nós falamos. Não elogie o seu pastor, nem elogie no bom sentido. Não fale bem das coisas que acontecem aqui, mas fale bem do Jesus, do evangelho, da cruz. Isso que vai levar a pessoa a buscar a Deus, não buscar as pessoas. Quem está recebendo a glória através do que nós estamos falando? Quem está sendo anunciado através do meu e do seu testemunho? Falei a vocês já que a fé vem de ouvir, mas o que nós temos falado e de quem nós temos falado? Porque dependendo de quem ou do que estão falando, a pessoa não vai encontrar Deus. Ela não vai ter a mínima ideia onde Deus está
quando nós testemunhamos. E por isso que eu gostaria de trazer para o título de hoje, Cristão LED, nós precisamos ser como Josué, uma pessoa leal, uma pessoa ensinável e uma pessoa disponível. Pode mandar o próximo slide? Acho que a letra está muito pequena, a próxima vez eu faço maior. Cristão leal, na verdade eu queria usar a palavra fiel, mas se colocar o F em vez de L, não fica LED, fica... Então eu falei, puxa, vou usar o LED, né, meu leal. Mas a intenção original é fiel. Nós precisamos ser um cristão fiel. E a palavra grega para fiel é pistos. E no dicionário fala, né, a definição de fiel, né, o que significa fiel é constante, perseverante, confiável e assim vai. Mas a palavra que mais chamou a atenção, que está mais próximo da definição que eu gostaria de transmitir, é a palavra constante. O fiel, a palavra aqui diz assim em 1 Coríntios 4, 1, 2: portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, o que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Ou seja, ser fiel é um dos requerimentos de você se tornar um servo de Cristo. Eu e você, nós devemos ser fiéis. Mas como? Fiel ao quê? Aí manda o próximo slide. Deuteronômio 7,9 diz o seguinte: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Podemos ver que nosso Deus é fiel. Por que Ele é fiel? Porque Ele mantém a aliança, Ele mantém a bondade, Ele mantém a sua promessa por 1000 gerações. Esse 1000 gerações significa por eternidade. Portanto, se eu e você queremos ser um cristão fiel ou leal, nós precisamos ser constantes. E constantes aonde? Na palavra de Deus. Tem uma pergunta aí embaixo: como manter a fidelidade? Seremos cristãos fiéis na medida que a palavra de Deus e o padrão divino estiver em nossos corações. O que isso significa? Deus mantém e cumpre as suas promessas daqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Sabemos que Israel, o povo de Israel, não era um povo constante. Já que não era um povo constante, eles não eram fiéis aos mandamentos, nem fiel ao Deus que eles criam. Podemos dizer que Israel é um povo infiel. Interessante notar que desde o momento que o povo de Deus era infiel ou desleal, o centro, a referência, o centro da referência de Israel mudava. E quando muda o centro de referência, valores, padrões mudam. Agora imagina, né? Suponhamos, hoje em diante, nosso culto vai ser 11 horas. Depois do mês, não, agora é 7 horas. Não, agora vai ser às 14 horas. Não, agora vai ser às 18 horas. Imagina se cada mês nós mudássemos o horário de culto. Vocês iriam crer na minha palavra? Olha, pessoal, agora não vai mudar. Agora vai ser 8 horas de verdade. Será que vocês iriam crer na minha palavra? Não. Nós precisamos de um centro imutável, um centro absoluto. E a referência, com a referência esse centro, nós podemos ver se eu estou andando de uma maneira correta ou de uma maneira errada.
Se eu estou vivendo numa constância ou numa inconstância. Se estão vivendo da consistência, quando nós saímos de Deus, nós saímos da consistência para inconsistências nos relacionamentos, nos negócios e na segurança nacional. Quando Israel abandonava Deus e o padrão de Deus, eles estavam falando, agora cada um é por si. Não existe uma regra única. Você faz o que você bem entender. Agora imagina, numa situação dessa, o quanto o irmão não vai aproveitar do outro. Imagine duas crianças, duas irmãs, com 1 ano de diferença, entre seus 3 e 4 anos. Tem um brinquedo que o pai trouxe. Ó, filha, está aqui, ó, eu quero que vocês brinquem juntos. Você acha que isso vai acontecer? Não, você brinca 10 minutos, eu vou demorar, depois os outros 10 são meus. Você acha que isso? Não, eles vão se pegar. É meu, né? Eles vão se machucar. Se você não intervir e falar, chega, se você não colocar a ordem em casa, as pessoas, as crianças vão se machucar da mesma maneira. Quando abandona Deus, o que resta é luta, é selvageria. Eu preciso ganhar, você precisa perder, eu preciso me dar bem em cima dos outros. Eu e você sabemos que as nossas palavras são muitas vezes insustentáveis e que nós somos seres muitas vezes relativos. Como é que nós podemos saber se a minha palavra é relativo? Como é que eu posso saber que a sua palavra não tem credibilidade? Se fosse verdade o seu primeiro amor, eu sei que muitas pessoas estão casadas, se o primeiro amor fosse verdade, você não estaria casado com essa pessoa que está do seu lado, não é? Se fosse eterno o voto de casamento, se os humanos fossem capazes de manter o casamento na eternidade, não haveria divórcio e nem os seus males. E se fosse verdade a minha assinatura em cumprir os contratos, cheques, cartão de crédito, não haveria crise financeira. Mas por que a pessoa dá calote? Pela inconstância, falta de um referencial nessa vida. E eu e você também manteremos a inconsistência, a insustentabilidade nos relacionamentos, quando nós tiramos Deus, a palavra de Deus das nossas vidas. É cada um por si. Para que a minha palavra seja o mesmo ontem, hoje, amanhã, precisamos nos manter na imutável promessa de Deus. Para nos tornarmos seres sustentáveis, está em moda hoje, numa economia sustentável, precisamos de uma referência sustentável e constante. Como é que nós podemos fazer uma economia sustentável se A é diferente do B, o B é diferente do C, cada um com seus conceitos? Não dá. Precisamos chegar numa unanimidade, e essa unanimidade é Deus. Na medida que esse eterno está no meu coração, a minha palavra começa a ter a credibilidade. Pastor não divorcia. Lógico, pastor pode divorciar. Quando
quando eu não tiver um referencial, quando eu não tiver Deus, o eterno, o constante na minha vida, as minhas palavras são vazias. Mas o quanto mais próximo chego a Deus, ao imutável, ao constante, ao eterno, a minha palavra e as suas palavras começam a ter sinais de eternidade. Quando eu falo, eu amo você, eu vou ficar com você até o final da vida, aquilo vale. Quando? Se tiver um sinal de eternidade na vida dessa pessoa. Qual a garantia que os seus relacionamentos vão durar? Vai falar, eu garanto, eu consigo. Esse eu consigo é a mesma garantia que você tem quando você vai no Paraguai e compra um produto. Cadê a garantia? A garantia sou eu, né? Que garantia é essa? A única garantia que nós temos, que nós precisamos chegar mais perto da eternidade. Seremos cristãos fiéis na medida que a palavra de Deus e o padrão divino estiver em nossos corações. Segundo lugar, nós precisamos ser um cristão ensinável. Seu Duque pode colocar? Já deu aí? O que é ser uma pessoa ensinável? É disposto a aprender. Nós temos 2 versículos aqui, mas uma pessoa que aprende é uma pessoa que ouve. Não somente ouve, mas aceita o conselho, a lição que a pessoa lhe passou. Tiago 1,19 diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Se nós soubermos o que ouvir e como ouvir, tenha certeza que a minha vida, a sua vida será diferente. E não apenas ouvir, porque quando você ouve, você pode rejeitar o que a pessoa falou sobre você. Mas nós precisamos aceitar o que essa pessoa está dizendo. Provérbios 12:15, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Ou seja, sábio é aquela pessoa que não só ouve, mas guarda aquele conselho no coração. Portanto, aprende aquele que ouve e aceita o conselho de outras pessoas. Tem uma pergunta aqui, na verdade 2. Qual seria a sua reação ao ouvir uma crítica a respeito de uma coisa que você sabe fazer de melhor? Suponhamos que eu sei cozinhar muito bem. Sei o quê? Aí, o pessoal, abri minha casa, chamou o pessoal para comer em casa, e um infeliz falou assim: o cara não cozinha nada. Eu falei, como? As pessoas aqui são provas de que eu cozinho bem. Será que eu estou pronto para ouvir o que ele está dizendo, essa crítica? Seja construtiva, seja destrutiva. Será que você ouve? Não, muitas vezes, se aquilo que faço é bom, qual é a nossa atitude? É de orgulho. O cara não sabe de nada. E rejeita, deixa de ouvir, não é verdade? Agora, como iremos reagir quando uma pessoa aponta a nossa fraqueza? Justamente aquele calo que dói você. Imagina a pessoa apontando a sua fraqueza, não apenas o seu lado positivo, mas o seu lado negativo. Olha, você é uma pessoa muito fria. Aí você pode chegar assim: eu sei, eu ignoro isso, eu sei que sou frio.
Todos esses comentários que vêm positivamente ou negativamente são meios para que eu e você possamos mudar. A atitude de aceitar essas palavras faz de você uma pessoa ensinável. Muitas vezes eu prego e eu peço comentário para minha esposa, né? Você não devia ter falado assim, 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 assado, né? Aí, ninguém mandou pedir, né? Ninguém mandou perguntar. Aí depois ela fala assim, eu fico assim, né? Aí, assim por dentro, assim, mas quem é pastor sou eu. Você não entende nada. Eu posso muito bem ouvir e não aceitar. É o que acontece em nossas vidas. Quanto mais velho, mais caduco, mais não ouve, né? Não é verdade? Né? Então, quando você vai conversar com uma pessoa mais velha, então esteja certo que ele não vai te ouvir. Não ouve. Mas por que é que eu devo ouvir o conselho da minha esposa? Porque, quem sabe, Deus está usando ela para consertar algo que está errado na minha vida. Você precisa abrir essa possibilidade de que Deus usa o nosso cônjuge para ensinar algo para a minha vida. Deus usou uma nação incrédula para ensinar uma lição para Israel. Deus usou até o burro no cenário do Balaque e Balaão. O cara lá, ô burrico, vamos indo. O cara batia tanto no burro, né? O burro fala assim, caramba, meu, tem um anjo na minha frente, meu, e o cara não está deixando eu ir. Aí o profeta, agora estou vendo. Deus usa situações para nos ensinar. Quem sou eu para dizer, esse conselho é válido, esse conselho não é válido? Se Deus resolveu usar essa pessoa, sendo essa pessoa humilde ou não, nós precisamos estar dispostos a ouvir e nos humilhar. Será que somos capazes de ouvir o conselho de pessoas humildes falando na minha vida? Imagina um empregado, um funcionário melhor da sua loja, fala, patrão, assim não é assim não. Eu estou pagando seu salário, que não é, né? Essa é a nossa reação. Mas quem sabe Deus está usando esse funcionário para ensinar uma lição valiosa na minha vida. O rei Davi, ele escondeu o pecado. Só a turminha dele sabia que ele tinha adulterado e matado, né, o seu soldado ali, em frente da batalha. Mas chegou o Natã, amigo dele, em posição de status, né, Davi estava acima, né, do seu amigo Natã. E ele veio trazer uma promessa, ou seja, não uma promessa, ele veio trazer uma revelação da verdade. E ele vai contando a história para o Davi. Davi tinha um carinha, tinha uma pessoa rica, tinha suas ovelhas. Essa pessoa não tinha quase nada, só tinha uma ovelha. Mas essa pessoa que tinha muito resolveu pegar a única ovelha, o único rebanho que ele tinha e pegou para ele. Aí o Davi, quem é esse cara, meu? Quem é esse maluco? Aí Natã fala, é você, Davi, meu rei. Você pecou contra Deus. Davi podia muito bem ouvir e ignorar. Eu sou rei. Eu não preciso me humilhar nas palavras que ele está falando. Mas não. Uma pessoa é ensinável, aquela pessoa que ouve e reconhece aquilo é de Deus. Doa
o que doer, aquilo dói, mas é o melhor para mim. E o Davi foi lá chorar, jejuar. A Bíblia diz que a cama dele molhou de tanto ele realmente derramar. Está em prontidão, em prantos na presença de Deus. E Deus fala: Davi, essa atitude é louvável. Você é uma pessoa segundo o meu coração. Por que é que nós precisamos ser uma pessoas ensináveis, prontos para ouvir e para aceitar, para que eu e você possamos nos tornar pessoas segundo o coração de Deus, como o Davi foi. Muitas vezes, Deus aponta o erro. A gente pode ver, nós estamos fazendo a meditação no livro de Amós, Deus só apontando o erro de Israel. Ai, como Deus é tenebroso. Nosso Deus é chato. Nosso Deus, Ele só quer a coisa ruim para o seu povo. Muito pelo contrário. Ele sabe quando a referência, o centro de referência não é mais Deus. Ele sabe o que vai acontecer com as pessoas quando Deus não é o centro da referência. Por isso ele precisa intervir no povo, para que esse povo não se mate, não desapareça face da terra. Lembre-se que Deus está sendo fiel quando Ele está nos corrigindo. E Ele manda pessoas para nos corrigir. Seu Duque pode mandar o seu próximo slide. Não sei quantos de vocês conhecem o grande imperador Gengis Khan. O Gengis Khan, ele tinha um falcão, né? Esse não é o Gengis Khan. Eu peguei uma foto mais parecida com ele, mas não é ele. E ele tinha uma ave de estimação que carregava com ele. Apesar, né, todos os mongóis, né, eles carregam essa ave para diversas finalidades. E eles foram, né, ele e o exército dele, equipe, né, pessoas do exército deles foram caçar, mas nesse dia eles não conseguiram caçar nenhuma presa. E no caminho de volta, o Gengis Khan fala assim: olha, eu vou meditar na floresta um pouco, vocês podem seguir o seu caminho. E o Gengis Khan estava lá meditando, ele não viu o tempo passar. E eu falei: opa, eu preciso voltar a me juntar com o meu exército. Só que ele sentiu sede. E era uma época de estiagem, não tinha água. Então ele ia ali, não tinha água, ia lá, não tinha água. Até que ele foi perto de um lugar, de um rochedo, estava caindo um fiozinho de água. Opa! Ele liberou o falcão, pegou a taça de prata, né? Você sabe por que de prata, né? Para ver se é venenoso, não sei. Ele colocou e começou a encher. Né? O fio era tão pequeno que demorou, né, para encher. No momento que ele ia tomar, o falcão dele veio e tirou a água da mão dele. Eu falei: bicho danada, né? Deve estar com sede também. E ele ignorou. Colocou de novo a taça, demorou para encher. E quando ele ia tomar, de novo, o falcão veio, tirou. Aí ele ficou, falou: não, que isso? Imagina agora se alguns membros do meu exército me verem e falarem: esse imperador não consegue nem domar, né, um falcão, né? E ele falou assim: na próxima vez eu vou tomar uma atitude. E ele colocou um olho, né, na taça, e um outro olho vendo, né, como seu falcão iria agir. Aí, a mesma ação, quando ele iria colocar água na boca, o falcão veio, mas nessa hora ele foi muito mais rápido, tirou a espada e matou o falcão. Só que nessa ação ele deixou cair a taça d'água, e quando ele pegou a taça para encher de novo, aquele fiozinho de água já tinha secado. Aí eu falei: vou ter que subir agora, né? Vou ter que ter o trabalho de subir, para ver se realmente sobrou alguma água lá em cima. E ele foi, e quando ele foi pegar
um pouco de água lá em cima, tinha uma cobra venenosa morta lá. Aí ele entendeu, puxa, o meu falcão foi fiel, apontando, fazendo o que eu não queria, mas ele estava fazendo para o meu bem. Aí ele foi, voltou, levou o falcão de volta para casa, e ele fez uma homenagem, fez uma estátua dele, e numa asa escreveu assim: mesmo quando um amigo faz algo que você não gosta, ele continua sendo seu amigo. Fazendo uma paráfrase, mesmo quando Deus está fazendo algo que eu não goste, Ele vai continuar a ser o nosso Deus. Em outra asa escreveu assim: qualquer ação motivada pela fúria é uma ação condenada ao fracasso, pois nem sempre o que parece ser realmente é. Voltando ao versículo Tiago 19, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Por último, eu gostaria de falar cristão disponível. O dicionário fala, tem várias definições. Uma das definições é que se encontra à disposição ou está acessível, uma pessoa inocupada, desimpedida, vaga ou livre. Mas a definição que mais me chamou a atenção, que também condiz com essa palavra cristão disponível, é aquela pessoa que demonstra disposição para realizar algo. O que é uma pessoa disponível? Alguém que está pronto, em prontidão para fazer alguma coisa. Isaías 6:8 diz o seguinte: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Isaías, ele foi chamado justamente para falar coisas que ninguém gosta de falar. Falar da vinda do juízo de Deus, e que Israel vai ser condenada. Mas Isaías, ele foi preparado para cumprir essa função. Se você olhar os versículos anteriores, ele fala: ai de mim, agora que eu vi o Deus do exército, eu vou morrer, eu vou perecer, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros e moro num povo de lábios impuros. Então veio uma tenaz e colocou uma tenaz de fogo, colocou uma brasa, colocou na língua dele, ele se purificou. Então Deus fala: quem irá por mim? Aí o Isaías, ele se dispôs, ele se tornou disponível para Deus. Eu não gosto dos outras definições, porque dá uma sensação de passividade. Você que está acessível, parece uma pessoa que está lá sem fazer nada. Vem você aí. Ou então alguém que está livre ou vago, alguém que está ali no ócio. Vem você aí para fazer a obra de Deus. Não, a obra de Deus não é feita dessa maneira. A obra de Deus, mais uma vez, ela é ativa, é uma pessoa disponível, uma pessoa que demonstra a disposição para realizar algo. Ou seja, dado uma situação, problema, essa pessoa assume a responsabilidade sem hesitar, sem duvidar da sua ação. E a pessoa que tem uma plena consciência da tarefa e o que vai custar. Quem seriam esses cristãos disponíveis? São pessoas que reagem à palavra e ao chamado de Deus diante de um problema, de uma necessidade, de uma circunstância. Não é pessoas que estão sem fazer nada, Deus dá um propósito para ele viver. São pessoas que vivem a sua vida cotidiana, são empresários, são chefes de famílias, apesar de fazer as suas tarefas cotidianas para viver, ainda acham um tempo para fazer a obra de Deus.
Quando eu peço a vocês, quando os pastores pediram a vocês, olha, você não quer servir a igreja? Não é você deixar tudo de lado, família, não é isso. Eu lembro que as nossas mães, pelo menos na minha época, nossas mães viviam mais tempo na igreja e faltava pão em casa. Era uma época que a fidelidade de Deus era tamanha que deixava os filhos passar fome em casa, mas estava toda manhã, toda noite orando, orando. Não nesse sentido. Faça as suas tarefas. Cumpra com seus deveres e suas obrigações. Além do mais, esteja disponível para Deus. Numa situação de guerra, pessoas são recrutadas para a guerra. E Brasil, Coreia, a gente não tem opção, né? Você é mandatório, você precisa ir para a guerra, você precisa ir para o exército. Mas, nos Estados Unidos, o serviço militar é opcional. E também é opção de você ir para a guerra, entregar a sua vida. Só na Segunda Guerra Mundial, no mundo inteiro, 100 milhões de pessoas se alistaram. Estavam disponíveis. Talvez nos Estados Unidos, cerca de 30, 40 milhões de soldados estavam dispostos a seguir o comando do seu presidente. Mais uma vez, pessoas disponíveis não são pessoas desocupadas, pessoas que não sabem o que fazer da vida, mas são pessoas que abrem mão das suas atividades para dedicar o tempo para uma finalidade que Deus quer. Talvez Deus esteja chamando você hoje, nessa manhã, para edificar essa igreja, ou para evangelizar, ou para consolar pessoas, ou para ajudar outras famílias, ou simplesmente abrir a sua casa para que você possa ser um fazendeiro, não sei. Tempo ninguém tem. Nós precisamos arranjar tempo e fazer o tempo, um outro tempo para Deus. A obra de Deus não é para as pessoas que não têm o que fazer. Pelo contrário, tem muito o que fazer. Por último, eu vou falar a historinha do David Livingstone. O David Livingstone era uma criança e ele estava ouvindo o sermão do seu pastor. E o pastor está falando: você precisa entregar a melhor coisa para Deus. Você precisa ser usado por Deus, etc, etc. E chegou a hora da oferta, né? E eles passavam aquela sacolinha, né? E foi passando. E chegou na vez dele, porque antigamente o culto não tinha essa divisão de culto para criança, culto, é todo mundo junto. Aí chegou na vez dele, ele, de alguma maneira, ele queria entrar naquela sacola, né? Aí a pessoa se mostrava: sai menino, você está fazendo, né? Aí o pastor viu: poxa, que ação esquisita, né? Acho que eu vou falar com o David depois. Depois que terminou o culto, o pastor chegou para o David: Davi, chega aí. Ué, por que você fez aquela ação tão inusitada de querer entrar na sacola da oferta? Ele falou assim: pastor, você pregou. Você falou que nós devemos dar o melhor para Deus. E eu sou ainda uma criança, eu não tenho dinheiro para entregar a Deus. Eu pensei consigo mesmo: a única coisa que eu posso entregar para Deus, o que tenho disposição, é o meu corpo. E ele quis entrar. David Livingstone ele se tornou um médico. Não apenas um médico, mas um missionário, como o pastor Jairo. E ele desbravou a África. Foi uma das pessoas que é um explorador da África. Ele conseguiu achar, contabilizar pessoas que moram na África. E ele foi uma pessoa extremamente útil nas mãos de Deus. Não existe em falar sim para Deus.
um testemunho de uma pessoa também. Ele estava num cargo inferior, mas o pastor da igreja falou assim: olha, agora você, como Chandusha, você vai cuidar do departamento educacional. Ele ficou assim, assustado, mas eu ainda não sou nem pastor, sou evangelista. Como é que eu vou supervisionar todo o departamento educacional? Foi interessante a resposta dessa pessoa. Ele pensou na oferta do pastor, pensou e orou. Ele encontrou com o pastor para dar resposta. Ele falou assim: pastor, eu não sou capaz de supervisionar todo o departamento educacional da igreja, e eu nem tenho experiência. Mas uma coisa eu sei, que Deus vai me capacitar. E por isso eu aceito a sua oferta. Pessoas disponíveis não é pessoas que têm tempo de sobra, e não tem pessoas que não têm capacidade, ou que têm capacidade melhor, mas são pessoas que reconhecem de onde vem o poder, de onde vem a força, a sabedoria para desempenhar determinada função. É com essa fé que nós precisamos ser mais disponíveis a Deus. Vamos fechar os olhos, eu quero chamar a banda aqui na frente. Cristão LED. Você é cristão fiel? Onde está a centralidade da sua vida? Qual é a sua referência? Qual é o seu absoluto? Para que a minha palavra e a sua palavra tenha credibilidade, nós precisamos, de alguma maneira, viver o absoluto. Você é uma pessoa ensinável. Você ouve o conselho das pessoas e até mesmo o conselho dos humildes. Lembre-se, Deus pode usar qualquer pessoa para nos ensinar uma lição. Não pessoas que a gente considera apenas, mas Ele usa quem Ele quiser. E muitas vezes, pessoas que nós não consideramos. Por último, ser disponível para Deus. Você vai responder ao chamado de Deus: sim, Deus, eu farei. Mas essa sua decisão não está unicamente baseada na tua palavra, porque nós sabemos que nós somos seres relativos. Eu falo sim hoje, amanhã eu falo não. Eu posso ter certeza hoje, mas amanhã talvez não tenha mais essa certeza. Por isso, quando você falar sim, você tem que falar sim ao Deus que vai te capacitar. Eu vou dar 30 segundos para você refletir e reagir à palavra de Deus. Pai, apesar de o Senhor não falar face a face comigo, como Josué, eu não quero me afastar da Tua presença, Pai. Faz de mim um cristão fiel, um cristão ensinável e um cristão disponível para fazer a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus Cristo oramos.